Dando continuidade à exposição do livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, o verso 18 em diante. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens não são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, quando mais uma vez abrimos a Tua palavra e nela a riqueza do Teu conhecimento se revela, e nós olhamos a nossa inabilidade, incapacidade de compreender toda a glória da Tua verdade, nós necessitamos sim, Senhor Deus, do começo ao fim do Teu Espírito, para que ilumine a nossa mente e o nosso coração, porque certamente, Senhor, somos incapazes de penetrar as mais profundas verdades da Tua palavra. Mas pelo Teu Espírito, o Senhor nos concederá a graça de conhecer a glória do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Há uma conexão direta nesse texto que acabamos de ler, de Romanos 1, 18 até o fim, com o que nós pregamos no domingo último passado, quando ele diz no verso 16 a 17
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É interessante que esse é um ponto importante, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o texto no verso 18 diz exatamente: a ira de Deus se revela. Porque a justiça de Deus se revela, porque a ira de Deus se revela. É importante, e a razão pela qual o texto encaminha a solução antes de estabelecer toda a problemática, até porque ele diz exatamente assim, que Deus revela a sua justiça no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Deus, ao revelar então a sua justiça no Evangelho, ele mostra que em todo lugar onde ele se revela ao homem, onde ele revela os seus atributos ao homem, a parte do Evangelho, haverá ira e condenação sobre todos os homens. E não há como fugir disso, porque todos estão debaixo da ira de Deus, e não há como fugir dessa realidade. O verso 18, então, ele introduz exatamente a realidade do porquê que é no Evangelho que a justiça de Deus se revela para a minha salvação. Porque se ela se revelar fora do Evangelho, não haverá salvação para o homem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus revela a sua ira contra toda iniquidade e contra todo pecado. É por isso então que o verso 18 ele é na realidade a razão pela qual nós precisamos da justiça que Deus provê para nós, que é revelada no Evangelho. Porque todos os homens são pecadores e todos estão sujeitos à ira de Deus. Não há como fugir disso. O verso 18 diz: contra toda a impiedade. É interessante que essa palavra impiedade, eles são pecados que são cometidos diretamente contra Deus. Isto é, transgressões contra a primeira tábua da lei de Deus. E por causa que eles quebram a lei de Deus, entenda, todas as outras leis eles serão julgados por ela. E é importante isso, porque na sequência você vai ver que não apenas eles vão ter problemas entre si, porque, até mesmo nas questões íntimas, sexuais, mas até mesmo no modo como lida com os pais, com as autoridades, em todas as relações humanas, eles são condenados. Porque primeiro eles se levantam contra Deus, porque eles quebram a primeira tábua da lei, a relação deles com Deus. A ideia aqui, irmãos, quando diz o texto, porque do céu se revela toda impiedade, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, que detêm a verdade pela justiça. Interessante, pela injustiça, como o texto diz. O texto, então, ele vai estabelecer um princípio claro. O pensamento é que eles vão usar a verdade de maneira errada. Eles conhecem, é essa a tese de Paulo. Porque Deus se revela do céu aos homens, na criação, e eles conhecem a Deus e usam a verdade de maneira errada. Eles transtornam a verdade de Deus. Não há como fugir do fato de que Deus se revela e a revelação está diante dos nossos olhos. Certamente, se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, como a Escritura diz, você pode ter certeza que toda prática e todo pecado vai ser punido por ele. E essa é uma verdade inequívoca na Escritura Sagrada. Quando nós tentamos negar o conhecimento de Deus, não pense vocês, e aqui é importante, aqui nós não estamos lidando com nenhum tipo de ateísmo teórico, aqui é o ateísmo prático. Porque aqui, irmãos, eles têm conhecimento de Deus. É claro, o que eles fazem é perverter, desvirtuar a verdade de Deus, transformando em mentira. Não pense vocês, em hipótese alguma, que alguém pode pensar que falta testemunho na criação da existência de Deus.
O mundo, ele proclama isso todo dia, todo lugar. Quando o indivíduo acorda, quando ele dorme, quando ele anda, quando ele está sentado, para onde ele olha, para onde ele vê, ele escuta a criação dizendo acerca de Deus. Não se pode fugir dessa realidade. O que então o homem vai fazer? Ele vai pegar essa verdade e transformar em mentira. Impiedade num texto como é usado aqui no verso 18, irmãos, ela é na realidade, e é interessante isso, ela tem como fonte, certo? A impiedade como fonte aqui, ela é descrita categoricamente. Ela é a fonte de tudo isso. No verso 19 ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer. Veja, o ímpio, a impiedade é isso aqui. O indivíduo, o que se pode conhecer de Deus é conhecido na criação. E eles vão transtornar o conhecimento dele. Veja o contraste que é feito aqui. O verso 19, quando ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora, você vai perceber que no texto você vai encontrar lá, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E aqui ele está dizendo, todo conhecimento é revelado, o conhecimento de Deus também é revelado na criação. E aqui há um embate bem interessante, porque no verso 16, 17, especialmente 17, ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aqui ele está dizendo, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto. Há uma revelação específica aqui. E que revelação é essa? Revelação geral, revelação dada pela criação. A revelação que é estabelecida por Deus como Criador. É claro que nós vamos aprender no decorrer da revelação bíblica que o homem não pode saber a maneira de ser salvo, de ser redimido, se não for por uma revelação especial. Ele não vai saber como adorar a Deus verdadeiramente, se não for pela revelação especial. Mas há um contraste entre as duas revelações categoricamente expostas. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Onde os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Revelação geral mostra as obras de Deus, mas não ensina o caminho da salvação. Mas essas obras mostram alguma coisa para eles. Mostram coisas invisíveis. Coisas que deveriam ser conhecidas, juntamente com todo o fundamento. Veja, se você prestar atenção no texto, ele diz assim, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Desde o princípio elas são conhecidas. E tudo o que Deus faz, e tudo que Ele cria, Ele se revela por meio dessas coisas. Interessante que o Salmo 19 vai dizer, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você entende que a criação divina, ela aponta especificamente para o ser de Deus. Ela demonstra que tudo foi feito com o propósito determinado, que é revelar a sua glória, falar acerca dele, dizer sobre ele. Tudo o que ele fez tem um propósito específico e deve cumprir esse propósito. Assim como o homem foi feito para a glória de Deus, mas se desviou do caminho do Senhor. A revelação geral, ela mostra sem dúvida alguma. E o que é que se pode conhecer por meio da revelação e da criação? O texto diz especificamente, no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, veja só, irmãos, os atributos invisíveis de Deus podem ser conhecidos desde o princípio, não é? Isto é, desde a criação, desde o início do mundo. E são evidentes por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas. O que mais? O seu poder, o seu eterno poder. É interessante que isso coloca em contraste com a noção ridícula que eles vão revelar no texto acerca da idolatria
da deidade, da adoração às coisas que são feitas por suas próprias mãos. E na criação Deus revela o seu eterno poder, e eles vão exatamente fazer deuses para si mesmos. E ainda, tudo dos seus atributos gloriosos que são estabelecidos na criação, são aqui nomeados, irmãos. Todos eles são nomeados. Tudo que se pode conhecer de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Nós caímos numa falácia estranha nos últimos tempos, acreditando que os homens se tornaram ateus, porque eles na realidade são mais estudiosos do que no passado, e porque eles sabem mais do que nós, e porque eles conhecem muita coisa, porque são cientistas. Isso é estranho, porque você tem cientistas que são cristãos, você tem em todas as áreas da ciência, tem cristãos envolvidos que temem, creem no Senhor e creem na criação como revelada na palavra de Deus. O problema não é o conhecimento científico. O problema é exatamente a iniquidade do coração do homem. O problema está posto aqui. O homem não se submete ao seu Criador. A arrogância dele é a base de tudo. A presunção dele, a soberba do seu coração é a base de tudo. Então eles resolvem adorar a criatura no lugar do Criador. Idolatria, irmãos, ela é indesculpável. Porque a criação descreve a glória de Deus. Idolatria é indesculpável, porque a criação fala acerca de Deus. Desde que o homem caiu em pecado, então, nós podemos ter certeza disso. O coração do homem é antagônico às verdades de Deus. O coração do homem é antagônico às verdades de Deus. Se você abrir a palavra de Deus ainda em Romanos, por favor, no capítulo 8, veja as palavras do apóstolo Paulo, do que ele fala especificamente sobre esse tema. Romanos 8, verso 7, diz assim a palavra de Deus: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Certamente, o que a Escritura descreve aqui categoricamente é que o coração do homem é, de fato, antagônico às verdades reveladas de Deus. A luz do conhecimento é rejeitado. De acordo com a Escritura, o pecado ele está arraigado na tolice, na ignorância, na iniquidade, na impiedade daqueles que chegam a rejeitar a Deus. No verso 21 e 22 do capítulo 1, veja Romanos 1, verso 21 e 22 do texto diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, veja, e Paulo parte de um princípio claro, eles não são ignorantes, eles têm conhecimento de Deus, porque não é uma questão de você, ele leu alguma coisa, que ele não leu, é que ele tem a Bíblia, outro não tem a Bíblia, é porque esse conhecimento está disposto aqui. Esse conhecimento está diante de todos. Quem vive nessa terra está diante dessa verdade. Não há como fugir. E Paulo, então, indiretamente vai trazer o princípio. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Interessante que a mentira aqui, que é o ponto fundamental do texto, eles transformaram a verdade de Deus em mentira, não é? Na sequência do texto, por favor, no verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus
em mentira. Desde o princípio é assim. Não é a ciência que faz isso. A serpente no jardim disse: a verdade de Deus é mentira. Certamente não morrerás. A tese inicial de Satanás, ela ecoa, ela encontra apenas lugares diferentes para poder se expressar. Se é na ciência, é na universidade, é em casa, é na escola, seja onde for, a base não é a escola e a universidade, é o coração do homem. Ele é arrogante. E é interessante você imaginar que esse homem, ele chega a querer dizer que sabe mais do que o próprio Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Nós não temos aqui nenhuma dúvida do benefício do conhecimento e da ciência, isso é porque o próprio Deus estabeleceu o conhecimento. Veja, ele revela. É o Deus que não quer ser conhecido, ele não revela. E uma das marcas do texto é, ele se revela, ele se dá a conhecer. Ele chama a criatura para conhecer. Quando? Quando ele cria e diz: eu estou me revelando a você. Quando ele envia o seu filho, quando ele cria um mundo. O problema do homem não é a ciência, não é o conhecimento. A iniquidade do seu coração é que inclina o homem a tudo isso. O que é que ele vai fazer? Transformar a verdade de Deus em mentira. A pior mentira, irmãos, não é aquela que é pura mentira. É a mentira misturada. É a mentira que está envolvida em verdade. Essa mentira destrói. Mas ela é pura porque a intenção dela é se apartar até mesmo da verdade na qual ela está misturada. A serpente não começa dizendo: certamente não morrerás. Ela começa falando algumas coisas que envolvem verdade e envolvem mentira. Até o momento que é pura mentira se revela. A verdade de Deus é mentira. O que nós temos diante dos nossos olhos? A tentativa dos homens de silenciar Deus. O mundo grita para eles: Deus existe. E eles tentam silenciar Deus. O que foi que eles fizeram? Não há um Criador. Nós vamos crer que de algo simples, mais simples, surgiu tudo o que é complexo. Nós vamos crer nisso. E nós vamos tirar Deus. Nós vamos silenciar Deus no mundo. Quando nós cremos na teoria da evolução, quando nós nos submetemos às bases desse pensamento, nosso discurso é como quem quer calar a Deus. Darwin, comentado no livro de Herman Bavinck, chamado Na Filosofia da Revelação. Nesse livro, Bavinck vai dizer que um jovem estava encostado numa árvore e foi morto por um raio. E então ele pergunta: qual o propósito da morte dele? Para que foi então que esse Deus fez isso? Qual a lógica disso? Bavinck está dizendo: eu fui liberto desse pensamento quando entendi que a seleção é natural, que o processo é natural e que Deus não está envolvido nisso.
não há nenhum motivo pelo qual o raio pegou ele. Ele silencia Deus. Nesse mesmo livro, Bavinck cita outro filósofo chamado Strauss, que diz o seguinte: nós temos um inimigo ainda a vencer, e esse inimigo chama-se a visão de um outro mundo, isto é, a visão da eternidade. Nós precisamos transformar o mundo em coisas naturais, tudo é natural, a vida é aqui, tudo se acaba aqui. Então faz sentido a revolução, faz sentido matar e destruir para poder chegar ao poder, faz sentido tudo, porque nós não temos a visão de um mundo por vir, a ideia da eternidade. Eles tentam calar a Deus, silenciar Deus, de todas as formas. Acontece que isso é um culto e é uma idolatria, preste atenção. Eles não estão adorando a Deus, eles estão adorando a si mesmos, a sua razão, a sua mente, porque eles são arrogantes. Então eles vão fazer ídolos, você entende? Eles não estão negando a divindade, eles estão negando o Criador do universo. Deus somos nós mesmos. E o texto continua. A idolatria, irmãos, ela é o fim, podemos dizer assim, ela é exatamente a cereja no bolo da inimizade contra o verdadeiro Deus. Ela é o fim de um processo. Ela mostra o ódio quando eles trocam a glória de Deus por um conceito de uma criatura finita. Porque veja, o que é que se conhece de Deus por meio das coisas que foram criadas? Vejam que lógica, por meio das coisas visíveis, você sabe que tem alguém invisível, todo-poderoso, eterno. E aí para você para você ter esse conhecimento, você então tem que adorar alguém que é eterno logo, para que isso acabe, você tem que adorar alguém que é finito, que é você mesmo. Você não vai adorar o eterno, você vai adorar você mesmo. Você vai adorar a criatura finita, vai trocar a glória dele pela glória de alguém que é finito e passageiro. Alguém que é incorruptível vai trocar por coisas corruptíveis. Veja o verso 23, o que é que ele diz? Ele diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Veja o contraste que Paulo faz no texto. O Deus incorruptível com a imagem daquilo que é corruptível. Eles vão se prostrar diante deles mesmos. Eles vão cultuar a Deus segundo a sua própria maneira. Acontece, irmãos, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade como essa. Teu maior inimigo não é o governo. Teu maior inimigo não é a insegurança dessa sociedade. O teu maior inimigo não é uma enfermidade. O teu maior inimigo é Deus. Ele é o teu inimigo. A ira dele se revela contra toda impiedade. Quando a crise começa a assolar o nosso país, você pode pensar até em mudar de país. Quando o teu emprego começar a se tornar difícil, você pode até pensar em mudar de emprego. Quando o médico que você está se consultando não está ajudando no seu problema, você pode até pensar em mudar de médico. Mas você não pode fugir da ira de Deus. Não há para onde você fugir. Não há para onde você correr.
assim como se ouve sua voz em todo canto, a declaração de que ele condena está diante dos homens. E aqui vem um ponto importante, nessa lógica do texto, no verso 23 ao verso 25, veja comigo. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O qual é bendito eternamente. Amém. O verso 24 antecipa a plena explicação do que vai acontecer no verso 26 a 28. O que é descrito do 26 ao 28? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e oferecendo a mera criatura a adoração, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, que é bendito para sempre. Veja, aqueles que reconhecem de coração a verdade do Evangelho não se submetem a esse tipo de culto, mas aqueles que estão longe do Evangelho de Cristo, são assim que esses adoram a Deus. E qual outra mentira que se conta? O homossexualismo acampando, fazendo tenda, se espalhando pela sociedade. O que é isso, irmãos? O que se chama isso? E mais uma vez os homens querem calar a revelação divina e dizem: preconceito da igreja. Nós temos que acabar com esse preconceito da igreja. Eles não percebem a ira de Deus sobre eles, e eles acham que agora, porque eles estão entregues às suas paixões, eles vivem para satisfazer os desejos do seu coração, eles acham que estão debaixo de grande bênção. Eles não percebem que estão entregues à destruição, porque quando Deus entrega o homem às suas paixões, não há esperança para ele, mas quando até ele entrega o homem ao sofrimento, há esperança para ele. Quando ele entrega o homem ao próprio Satanás, há esperança para ele, mas quando ele entrega o homem às suas paixões, não há esperança para ele. Paulo disse aos Coríntios as seguintes palavras, abertamente, quando ele descreve acerca daquele jovem que se deitava com a mulher do seu pai. E Paulo disse as seguintes palavras a ele: entrega o corpo dele ao diabo, para que a alma dele seja salva no último dia. Ele vai sofrer os danos no corpo, para que a alma dele seja restaurada. O sofrimento. Nós abominamos mais o sofrimento do que o pecado. O sofrimento, nós aprendemos assim: foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos, Senhor. O sofrimento transforma o homem, modela o homem, mas nunca o pecado. Por que a explicação no final, a consequência é Deus os entrega por isso? Veja, irmãos, o texto é muito claro, verso 26, por causa disso o que, irmãos?
Porque eles trocaram a glória de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Qual é o pecado de Sodoma e Gomorra, irmãos? Muitos vão dizer homossexualismo. Assim como aqui, lá também não é verdade que isso é a causa do grande mal que veio sobre eles. Abra sua Bíblia comigo no profeta Ezequiel, por favor. Capítulo 16. Verso 48 em diante. Veja o texto, Ezequiel 16, verso 48 em diante. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que vendo isto, as removi dali. Qual o pecado deles? A prática de Sodoma e Gomorra, a prática do homossexualismo, como está posto ali, ela é a ponta do iceberg. A base de todo pecado, irmãos, é a mesma. Soberba. Nós não nos submetemos ao nosso Criador. É só você dar uma olhada na sequência do texto que nós lemos de Romanos, por favor. Quando na sequência, no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental. E aqui não é só homossexualismo, veja que é reprovar para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A arrogância e a soberba, veja, irmãos, Deus se deu a conhecer, eles conhecem a Deus, eles transformam a verdade de Deus em mentira. Eles suprimem a verdade falando mentiras, tentando silenciar Deus. E por fim, eles levantam uma estátua e adoram a criatura no lugar do Criador. Então Deus os entrega às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Podemos dizer então até que o que é dito aqui da relação homem com homem, mulher com mulher, como posta no texto, ela é, sem dúvida alguma, uma condenação pela idolatria. Você se transforma aquilo que você adora. Você é transformado à imagem daquilo que você adora. O que é que você adora? A você mesmo. A criatura no lugar do Criador. A idolatria é tão terrível nesse caso que eles se deitam com alguém que é exatamente como eles são. Homem, mulher,
mulher. É a punição da idolatria. São entregues às suas próprias paixões. A Escritura mostra com muita clareza, irmãos, que isso é a ira de Deus sobre os homens. Deus os entrega às paixões. E a sociedade vai ver isso como se fosse, a sociedade está evoluindo. E é interessante olhar num texto como a Escritura diz, veja só, quando ele fala exatamente de Sodoma e Gomorra, ele diz assim no verso 24, por isso entregou Deus tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, pelo contrário à natureza. O que é o contrário à natureza? Contrário para o propósito pelo qual foi criado. Aquilo que Deus criou no início. Quando Ele cria o homem com um propósito muito claro. Ele cria o mundo com um propósito muito claro. O homem desvirtua todo o propósito de Deus. A criação diz que Ele existe, Ele silencia Deus. O homem foi criado para um propósito, eles transformam aquele propósito em outro propósito. E agora eles vão reproduzir, agora não mais vão reproduzir, agora eles vão viver para eles mesmos. É o mesmo Espírito que deseja a não continuidade da raça humana, o não nascimento dos eleitos desde toda a eternidade. É o mesmo espírito de Satanás que tentou e que matou as crianças na época de Moisés e que matou as crianças na época de Jesus. É o mesmo espírito que agora silencia. É o mesmo espírito abortista que tenta dizer: não nasça, não venha ao mundo. Quando agora eles querem silenciar a obra da própria criação. A ira de Deus se revela contra toda essa impiedade. Eles rejeitam o conhecimento de Deus. E isso traz consequências nessa vida. A mente obscurecida, incapaz de compreender. Eles se dizem sábios, mas são loucos. E Deus então dá uma lista de pecados. A criatura que não se submete ao seu Criador. Interessante. Esses conhecem até mesmo, irmãos, o julgamento de Deus. Eles sabem até mesmo a consequência disso. Lá no capítulo 2, verso 14 da carta de Paulo aos Romanos, veja por favor, as palavras do apóstolo Paulo, 2, 14 e 15, veja se esses não têm conhecimento dessa verdade. 2, 14 e 15 ele diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eles conhecem o julgamento de Deus, de que a sentença para essas coisas é a morte. Capítulo 6, verso 23 da carta de Paulo aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte. Eles sabem de tudo isso, mas eles transformam a verdade em mentira. Eles amam o pecado, e não apenas amam, como querem fazer leis para que todos estejam livres para praticar. Eles não só amam
como eles querem estipular registros na lei, para que todos possam viver sem culpa nesse mundo. Eles aprovam isso e praticam isso. Preciso dizer a você diretamente que está aqui conosco essa noite, está fora de Cristo. O fato de você achar que é livre para fazer o que seu coração deseja, não tome isso como algo bom. Porque Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 6, aquele a quem nós servimos, é o nosso Senhor. Seja a carne, seja Deus. E se o penhor da carne é o teu penhor, você é inimigo de Deus. E se você é inimigo de Deus, a ira dele se revela contra toda impiedade. Qual a tese central do apóstolo Paulo, irmãos? É desmascarar a arrogância humana, tanto do homem que não é o judeu, do homem que se entende por grande sábio, como do judeu no capítulo 2, que ele vai mostrar. Nem por moralidade eles poderão apaziguar a ira de Deus. Nem pela aparente obediência deles à lei pode apaziguar a ira de Deus. Todos estão encerrados no pecado. O capítulo dessa sessão começa dizendo: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você quer se inculcar por sábio, achando que vai se livrar da ira de Deus por sua própria sabedoria. A tua condenação está mais próxima do que você imagina. Só uma maneira de você fugir disso. E aqui, irmãos, a linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo, a sequência de pecados que ele coloca no texto, nos ajuda categoricamente a perceber que esses pecados são todos voltados para a segunda tábua da lei. Você pode ver, todos eles voltados para a segunda tábua da lei. Por quê? Porque eles adoraram a criatura no lugar do Criador. Por causa da idolatria, da arrogância do seu coração, de não fazer o que ele manda, de não fazer o que ele ordena, de seguir o seu próprio pensamento, de andar conforme o seu próprio entendimento. A quebra da primeira tábua da lei levou o homem à total destruição. Foi assim no Éden. Deus perguntou a Adão primeiro, onde estás? Depois perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Antes de Caim matar Abel, Adão, representando toda a raça humana, quebrou a relação dele com Deus, adorando de modo falso, deixando que a mentira de Satanás se tornasse verdade. Tudo começa no culto, na adoração. Uma nação idólatra como a nossa, irmãos, onde a idolatria está em todo canto, você entende por quê? Os pecados e a iniquidade agora desejam passar por lei e serem aprovadas
E eu preciso agora respeitar quem pratica isso. Eu preciso agora dizer que eles estão certos. Porque tudo começou porque adoraram a criatura no lugar do Criador. Não há esperança. E no capítulo 3, eu queria que você, por favor, de Romanos comigo. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, Paulo vai descrever o estado de todos os homens. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Ele vai colocar isso categoricamente até o verso 18. Mas no verso 19 em diante ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É exatamente assim. É Jesus Cristo, o único que poderá justificar o pecador. Não há possibilidade de você fugir da ira de Deus. Você pode apaziguar a ira de Deus, imaginar que vai apaziguar, acreditando nas teorias que você acredita lá fora. De que Deus não é o Criador do universo. E que cientificamente isso está comprovado. Você pode acreditar na mentira. De que os homens podem satisfazer os desejos do seu coração como eles querem, que Deus não tem nada a ver com isso. É mentira. Você pode acreditar em todas essas mentiras, mas haverá um dia em que isso se tornará claro como o dia diante dos seus olhos. E a ira de Deus se revelará contra você por toda a eternidade. A única chance que você tem, a única chance que você tem, é se você correr para Cristo. Porque lá foi nele que a justiça de Deus caiu. Foi no Evangelho que a justiça se revelou. E é lá que você terá os seus pecados perdoados. Seja qual for, até mesmo do homossexualismo. Paulo, escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, quando ele vai falar acerca do juízo daqueles que vão ser destruídos pelo seu próprio pecado. Lá na frente, no verso 8, ele diz, mas vós mesmos, verso 8, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Veja, irmãos, toda a lista que Paulo coloca no fim, nenhum desses herdarão o reino de Deus. Mas veja do que a igreja é feita, verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É só aqui que você escapará
da condenação de Deus. Se você for lavado pelo sangue do Cordeiro. Venha a Cristo hoje e você tem a vida eterna. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, de toda a glória e de todo o poder, reconhecemos, Senhor Deus, que se não fosse a Tua misericórdia, a arrogância da nossa natureza nos levaria à cegueira e à impossibilidade de enxergar a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiarmos cada dia mais em Ti, tão somente em Ti. E a não dispormos a nossa vida para as paixões do pecado. Porque certamente não é essa a vida que o Senhor vai requerer, ou que não é essa vida que o Senhor vai produzir em nós, mas santidade, Senhor Deus. Mas aqueles que estão longe de Ti nessa noite, Senhor, revela a glória da Tua redenção em Cristo Jesus. Mostra, ó Deus, a Tua ira, a fim de que eles corram para Cristo, para que em Cristo eles sejam redimidos verdadeiramente. Abençoa a Tua igreja, Senhor. E a nossa esperança, de fato e somente, está em Cristo, o nosso Redentor. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Amém.